Olá, tudo bem? Eu sou Lunaira Valdez. Estamos no mês de janeiro de 2025, aqui direto do estúdio do Fronteira Cast. E eu sou Márcio Levi. Esse é o episódio de número 4 do seu Fronteira Cast. E no episódio de hoje vamos falar sobre um projeto novo e muito bacana que está acontecendo aqui no estado do Acre. Márcio, você sabia que o estado do Acre conta com 246 aldeias em 12 municípios, com mais de 31 mil indígenas em um território total de mais de 2 milhões de hectares, segundo dados do IBGE de 2022? Isso mesmo, Lunaira. E é justamente neste contexto que surge o projeto CHAI, com o objetivo de fortalecer a execução das políticas públicas de proteção e defesa dos direitos da população indígena no estado do Acre, buscando principalmente resolutividade. Esse projeto é uma iniciativa do Ministério Público do estado do Acre, coordenado pelo promotor de justiça Juliandro Martins, que também lidera o grupo de trabalho indígena do MP. Lunaira, você sabe o que significa a palavra CHAI? Claro, Márcio. A palavra Chay é muito representativa no contexto indígena acreano e pode ser traduzida como amigo ou parte eu, parte você. Que bacana, Lunaira. Agora nos fale um pouco mais quais os principais pontos abordados sobre o projeto CHAI. Márcio, o projeto leva aos povos indígenas políticas como diálogos territoriais, formação de conselhos e execução de planos, formação para atuação e governança interna. Mas para entender melhor esse projeto tão importante, conversamos com integrantes do MP, líderes indígenas, entre outros. Para começar, vamos ouvir a Procuradora de Justiça, doutora Patrícia Rego, que nos explica com mais detalhes a temática abordada. É preciso a gente registrar que nós somos um Ministério Público da Amazônia, né? Na parte mais ocidental da Amazônia. Um estado como o estado do Acre, riquíssimo, de uma diversidade cultural imensa. Nós temos 15 etnias, salvo engano, 32 terras indígenas, quase 15% da população é indígena. E nós, como MP, não podemos nos omitir e ficar alheio a essa realidade. Nós sabemos que os ministérios públicos estaduais não têm uma tradição, né, na defesa dos direitos indígenas. Essa é uma questão muito reservada, na prática, à atuação do Ministério Público Federal, mas constitucionalmente nós podemos, enquanto Ministério Público Estadual, e devemos agir na garantia dos direitos individuais dos povos indígenas. É nossa obrigação buscar garantir para essa população o direito à moradia, o direito à alimentação adequada, o direito à educação, o direito a viver uma vida livre de violência e o direito à saúde. E essas demandas têm nos chegado, lógico, têm nos batido a porta, especialmente no interior do estado. Nós sabemos que o Ministério Público Federal, especialmente na Amazônia, não tem a capilaridade que um Ministério Público Estadual tem, que está praticamente em todas as comarcas. E o projeto CHAI surgiu justamente do surgimento dessas demandas à nossa porta. Então, por exemplo, na região do Alto Acre, Brasileia, Cisbrasil, nós temos muitos indígenas em situação de contexto urbano. E esses indígenas estão numa situação de vulnerabilidade muito forte, sem direitos básicos. E essa população, crianças e adolescentes, idosos, que precisam de atendimento de saúde, que precisam de educação, precisam de uma alimentação adequada, nos chegou, nos bate todo dia a nossa porta, né? E a partir daí nós entendemos que precisaríamos de uma estratégia de atuação para a defesa e garantia desses direitos fundamentais dos povos indígenas, e essa estratégia tinha que ser articulada e coordenada não só naquela regional, mas em todo o estado. Então foi a partir daí que surgiu o projeto CHAI. O projeto tem uma metodologia específica, ele se dá através do desenvolvimento de uma metodologia, né,
específica e se dá através da articulação de várias parcerias que têm sido construídas ao longo do desenvolvimento dessas ações. Nós temos já alguns resultados, várias oficinas já foram feitas em loco, nessas terras indígenas, nessas aldeias, com a participação ativa dos povos indígenas. Nessas oficinas nós fazemos uma escuta ativa e participativa dessas comunidades. Nós construímos fluxos para que haja a implementação mais efetiva das políticas públicas, principalmente de saúde e de educação. E essa construção coletiva dos próprios povos indígenas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, que é parceiro, e das demais instituições, acaba gerando um produto que é um diagnóstico, que é um fluxo e que a gente sempre valida, né, o trabalho ao final e depois entrega o resultado numa atividade posterior. A partir do projeto CHAI, nós também conseguimos colocar dentro do MP da comunidade, que são projetos que levam, é um projeto do Ministério Público e também num projeto do TJ que se chama Projeto Cidadão, uma parte ligada só às comunidades indígenas. Então, nós já realizamos várias edições do MP na comunidade em aldeias indígenas, levando serviços tanto do Ministério Público quanto do Poder Executivo e do Poder Judiciário para essas aldeias, levando cidadania e dignidade. Então, tivemos várias edições no ano passado e agora, no final do ano, fizemos uma avaliação do projeto. A ideia é que o ano que vem a gente possa estar criando, no âmbito da instituição, um observatório de políticas públicas indígenas, que a gente possa estar buscando alternativas para captar recursos financeiros para financiar as ações do projeto CHAI e que a gente possa também fazer um fórum regional e um fórum internacional, já que a gente vive aqui no Acre, numa tríplice fronteira, Brasil, Peru e Bolívia, e a gente sabe que esses povos indígenas circulam nesses territórios independentes de fronteiras e a gente precisa conversar também com esses outros países. É isso mesmo, bem colocada aí pela doutora Patrícia Rego, Márcio. Essa questão do Fórum Internacional é muito importante, principalmente aqui na nossa região, né? O Acre é um estado que faz fronteira aí com outros países, então é fundamental ter essa política internacional do projeto CHAI. Isso mesmo, Lunaira. Inclusive são pautas que o Ministério Público está trabalhando, né, incansavelmente. Dando continuidade, também tivemos a oportunidade de conversar com o cacique Ninawa Unicuim, do povo Unicuim, que compartilhou sua visão e perspectivas sobre o projeto. O projeto CHAI nasce de uma necessidade da aproximação do Ministério Público do Estado com os povos indígenas. Porque quando se trata de terras indígenas, então está bem direcionada ao Ministério Público Federal, com a atuação sobre os direitos coletivos e muitas das vezes tem ações jurídicas que diz respeito a pessoas, a situações individuais, aonde o Ministério Público Federal não tem atuação. Então, uma discussão entre povos indígenas, né, e o Ministério Público do Estado, nasce essa necessidade de criar um programa que possa fazer essa articulação de aproximação com os povos indígenas, principalmente a população que vive em contexto urbano hoje em dia, que fica desassistido tanto das instituições a nível federal e do Estado também. Então, com essa iniciativa,
se começa a discutir assuntos pautados para a população que está em contexto urbano e que são atendidos, né, na zona urbana, pelo município de Manoel Urbano, onde tem uma população, né, que é o povo Maderra, que todos os anos vem em busca de benefícios, né, na época da seca, e ficam acampados na frente da cidade. E muitas das vezes, por muito tempo, aguardando, né, os benefícios sociais, aguardando o atendimento de saúde, aguardando retirada de documentação. E no município de Manoel Urbano não tem uma representação da FUNAI, não tem representação da Secretaria de Povos Indígenas, e os povos ficavam muito vulneráveis ali. Às vezes acabavam vindo para acompanhar um paciente e acabavam sendo paciente por estar vulnerável ali a vários tipos de enfermidades, né? E aí então teve, organizada pelo próprio Ministério Público, reuniões que chamou a Secretaria, as instituições do município, como a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, a representação da CESAI, a representação da FUNAI, vários órgãos para tratar um planejamento, né, de ações afirmativas para a população indígena. E assim foi feito em vários municípios, né, e ainda segue o Ministério Público através do projeto CHAI, representando pelos promotores, aonde cada instituição assume a responsabilidade, né, de suas ações, como a Secretaria de Assistência Social, por exemplo, a própria Secretaria de Saúde, que não efetivava ações para povos indígenas e tudo ficava na responsabilidade da CESAI, a nível de governo federal, e o município não assumia a sua responsabilidade. Então, com essa ação, tem trazido várias resolutividades para problemas de povos indígenas. Claro que tem muitas coisas que tem que avançar ainda, por ser uma iniciativa nova. E o próprio Ministério Público do Estado está atuando com os povos indígenas. Isso no Acre só acontece com mais efetividade mais ampla a partir da iniciativa desse projeto CHAI, né, que tem ido aos municípios. E hoje não só fazendo as reuniões com as instituições, hoje tem acompanhado diretamente as questões indígenas através desse plano de contingência, né, para ver se as instituições estão de fato assumindo com suas responsabilidades. Tem se criado planejamentos coletivos quando não há resolutividade para instituições que são coisas pontuais para as instituições, então que depende de articulações coletivas, né, ampla entre as instituições. Então, isso tem dado bastante resolutividade, né, nas questões mais sociais dos povos indígenas. E aí, a nível de Estado, né, porque o projeto CHAI tem acompanhado, inclusive, reuniões, hoje em dia, organizado pelas associações, pelo movimento de mulheres, pelo movimento de juventude, né, e tem trago também, dentro dessas reuniões, temas muito importantes, como a realização de oficinas que orienta sobre o direito da mulher, e aí, né, fazendo uma ampla divulgação da Lei Maria da Penha, do direito da juventude, né, onde tem se criado também discussões sobre a prevenção, né, da vulnerabilidade que o jovem sofre pelas organizações criminosas, entre outras vulnerabilidades que a juventude hoje vive, né? Então, o projeto CHAI tem essa representatividade muito importante, assim, na minha avaliação, e que precisa ampliar cada vez mais, precisa trabalhar esse modelo de formação
tanto para as instituições públicas quanto para os povos indígenas, para que eles possam entender também sobre os seus direitos. Então, resumidamente, assim, de forma mais ampla, né, é o meu acompanhamento sobre o Projeto Chai. Eu participei de várias reuniões, de vários encontros e tem sido muito, muito proveitoso, né, com a participação de procuradores, né, de técnicos, de magistrados em algumas das reuniões. Lunaira, pelo que percebemos, o Projeto Chai ele vai além de oficinas, seminários ofertados pelo poder público, né? Ele é uma troca de experiências, uma troca de cultura entre os agentes públicos e as mais diversas etnias. Exatamente, Márcio. E nesses diálogos, a gente pôde perceber que as experiências elas vão além desse âmbito profissional, como é o caso do assessor jurídico do MP, Diego Oliveira, que esteve nas aldeias e compartilhou a troca cultural significativa que vivenciou. Há 2 anos atrás, né, quando nós iniciamos a execução desse projeto, eu ainda não tinha tido nenhum contato com nenhuma população indígena. Então, hoje é uma pauta que eu levo para o meu âmbito pessoal. São populações, são pessoas que eu aprendi muito, hoje admiro, e de fato a cada ida minha em uma aldeia ou ao conhecer uma nova etnia, eu sempre venho com novas experiências, eu venho com novos aprendizados. Então é muito rico, é muito grandioso, né? Poder ajudá-los e como troca vivenciar a cultura deles. Tenho aprendido bastante com alguns caciques que hoje estreitei vínculos, né? Fiz algumas amizades, então muito enriquecedor. A palavra é essa, enriquecedor, poder compartilhar com eles, né? Essa vivência, né? Poder minimamente proporcionar alguma melhoria, né, para eles quando eles saem do seu território e chegam em contexto urbano, e como maneira de retorno deles, né, eles sempre convidam a nossa equipe para ir nas aldeias, e lá nós participamos dos rituais, participamos de rodas de conversa, e após, ao finalizarmos aquela conversa mais institucional a respeito do projeto, né, eles vêm e relatam, né, toda a sua vivência, né, desde antes da Constituição, de quando ainda não era nem... Hoje eles têm a FUNAI, né, como órgão que protege, né, que ajudam ele, direcionam nos âmbitos de questões assistenciais. Antes disso, era a FUNASA, mas que englobava tudo, então acabava que não conseguiam dar de uma maneira mais efetiva, né, as melhores condições. Então, assim, hoje eles sabem aonde recorrer, sabem onde procurar, tanto a FUNAI, tanto o dispositivo municipal, assistencial, saúde, e hoje o Ministério Público, né, que engloba todas essas questões e garante, né, o direito deles, o acesso à saúde, educação, segurança e os demais dispositivos. Muito interessante essa experiência cultural, né, Márcio? E apesar do pouco tempo de criação, o projeto já foi executado em loco em 8 aldeias nos municípios de Manoel Urbano, Feijó e Mâncio Lima, e cerca de 346 indígenas já receberam atendimento. Isso mesmo, Lunaira. E para você que quer saber mais sobre o projeto, os detalhes podem ser acessados por meio do site oficial do Ministério Público do Estado do Acre, www.mpac.mp.br. E chegamos ao final de mais um episódio do Fronteira Cast. Trabalharam nesta edição, na apresentação, Lunaira Valdez e Márcio Levi, na edição e produção, Edinho Levi. Os auxiliares de produção foram Martim Silva, Marcelândia Nogueira e Yara França.